Oi, gente, tudo bem? Bom, a gente chegou ao final, né, das aulas sobre metrópoles, tá? Então, nessa última aula, a gente vai fazer uma retrospectiva metropolitana, beleza? Sobre os temas que a gente falou e tudo mais. Só que a gente vai fazer com uma abordagem geral, né, para vocês recapitularem tudo. E vai ter diversos exercícios, tá? No meio da aula, não só no final, igual eu fiz nas outras duas, para vocês poderem identificar, né, a resposta da matéria dentro das questões, viu? Então vamos lá. Bom, me desculpa. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o processo de metropolização, né, o processo de urbanização, a cartografia metropolitana e as megacidades, metrópoles, megalópolis e cidades globais, que são os temas das 4 aulas anteriores, né? Então, nessa aula a gente vai fazer uma breve recapitulação de cada tema individualmente, beleza? Então, vamos lá. Nessa aula faremos um resumo sobre as aulas anteriores sobre metrópoles. Assim, faremos uma conclusão sobre o tema e abordaremos alguns temas chaves, beleza? Beleza, processo... Deixa eu só abaixar o meu balãozinho, porque aí vai ficar mais fácil de vocês poderem ler os próximos, pra mim não precisar mexer nele. Processo de metropolização. O processo de metropolização se deu inicialmente por razão da primeira Revolução Industrial, onde surgiram as primeiras cidades de acordo com nossos conceitos atuais. Igual eu falei antes, a gente fala que surgiram as primeiras cidades, mas não porque realmente foram as primeiras cidades. As primeiras cidades, elas surgiram na Mesopotâmica, né? Que a gente viu que as pessoas, elas optavam por morar perto de rios ou perto de territórios que tinham um solo mais fértil, para elas poderem se estabelecer por um período de tempo mais longo naquela localidade, beleza? Então, as primeiras cidades nos conceitos atuais veio depois do processo industrial, né, que são as cidades que a gente conhece hoje em dia. São cidades com maior tecnologia, com indústrias, com um planejamento urbano atual, com prédios e tudo mais, que a gente tem o conceito, né, de hoje, beleza? Por isso que eu coloquei as primeiras cidades de acordo com os nossos conceitos atuais, beleza? Movimento pendular. Bom, a gente falou, né, sobre o movimento pendular, o que é ele e como ele se deu, beleza? O movimento pendular refere-se ao deslocamento diário de pessoas entre municípios distintos, para fim de trabalhos ou estudo ou moradia. Ou seja, o movimento pendular é aquele movimento que a gente já falou, que é quando uma pessoa ela mora em determinada cidade e ela sai da determinada cidade que ela mora para ela ir trabalhar, estudar ou fazer alguma coisa na outra cidade, beleza? Então, é um movimento diário. A pessoa sai todos os dias, né, da casa dela e faz esse deslocamento para outro local, para outra cidade, ok? Por isso que é chamado de movimento pendular, porque aquele objeto, pêndulo, que ele faz assim, ó, é o mesmo movimento que a gente acompanha, né, diariamente as pessoas fazendo. Elas acordam cedo, ou então elas vão mais à tarde, né, elas saem da cidade onde elas moram, da casa delas, para elas poderem ir trabalhar, estudar, alguma coisa desse jeito, algo que elas fazem diariamente, em outra localidade, em outra cidade. Então elas saem de uma cidade para ir para outra num movimento chamado movimento pendular, ok? Esse movimento que elas fazem é chamado de movimento pendular, beleza? Bom, deixa eu passar esse bolhãozinho pra cá. Beleza. Primeira questão, né? Igual eu falei nesse vídeo, a gente vai ter mais de uma questão e comparado aos outros vídeos, né? Que teve só uma no final só pra recapitulação. Beleza, então vocês não notam que a minha dicção em vídeo ela fica porque elas são os primeiros vídeos que eu faço, então eu fico um pouquinho nervosa, tá bom? Mas pretendo melhorar ao longo dos vídeos, tá bom? Bom, questão. Os fatores que ocasionam a migração pendular estão listados nas afirmativas abaixo, exceto letra A.
concentração da oferta de postos de trabalho nas grandes cidades. Tá? Então as pessoas elas fazem esse movimento, né, pendular, realmente para elas buscarem trabalho em outra cidade. Então a letra A ela tá certa, então a gente está procurando a exceto. Então a letra A não é a alternativa que a gente tem que marcar, beleza? Letra B, precariedade nos meios de transporte coletivo e individual. Ó, se a gente, se nesse movimento pendular as pessoas dependem de deslocamento, elas dependem dos meios de transporte para elas saírem da casa dela e irem para outra determinada região, seja para trabalhar ou estudar, então elas precisam de meios de transporte que consiga, né, fornecer uma qualidade boa de transporte para elas, mesmo que os transportes públicos hoje em dia eles são muito lotados, o trânsito é muito ruim, mas não tem como eles terem uma precariedade assim nos meios de via de transporte, porque se tivesse isso as pessoas não conseguiriam fazer essa trajetória, né, esse movimento pendular. Então a letra B ela tá errada, né? Então é ela que entra, ela que é a resposta da questão, beleza? Mesmo assim a gente vai corrigir todas as outras. Letra C. O elevado valor dos aluguéis das metrópoles. Olha, se as metrópoles elas são um lugar muito procurado para morar, porque as pessoas elas optam por morar lá porque é uma cidade onde tem maior oportunidade de emprego e assim mais oportunidade de venda, então os imóveis eles são sim mais caros, beleza? Porque é muita gente querendo morar no mesmo local, então os preços tendem a subir. Então a letra C ela tá certa, tá? Letra D. A especulação imobiliária, que eleva o valor dos imóveis disponíveis nos grandes centros urbanos. Que é mais ou menos a justificativa da letra C, né, gente? Que o elevado valor das metrópoles, ele ocorre por causa da procura das pessoas nos imóveis urbanos, beleza? Então a letra D é correta também. Letra E, centralização das indústrias de ensino superior técnico em cidades e regiões específicas. Se as pessoas elas estão indo para uma cidade específica, determinada, para estudar, então quer dizer que as instituições de ensino, elas estão presentes naquele local. Então, a letra E, ela também está correta, beleza? Então, a letra C, a letra B, no caso, é a certa, tá? Que é a precariedade dos meios de via de transporte coletivo e individual, beleza? Tá. Ao contrário do que afirma a alternativa B, a precariedade dos meios de transporte é um empecilho para a concentração do movimento pendular. As vias de transporte de boa qualidade e meios de transporte coletivo eficientes são pré-requisitos essenciais para o movimento pendular ocorrer, em especial nos grandes centros urbanos. Ou seja, não tem como você ter esse movimento pendular dos centros urbanos, dos grandes centros urbanos para outros centros urbanos ou cidades de interior, se o transporte não for acessível para as pessoas, se as pessoas não tiverem meio de se locomover até essa cidade, esse grande centro urbano, beleza? Então, não tem como o meio de transporte ser precário, tá? Mesmo que seja maior, seja tenha aquela superlotação e tudo mais, mesmo assim, ele tá em vigor e ele tá acontecendo, tá? Tá, conurbação. Conurbação é um fenômeno urbano que ocorre quando duas cidades limítrofes expandem-se ao ponto de encontrar-se, compondo um único núcleo urbano. O que é isso? É aquilo que eu já falei com vocês. É como se existe uma cidade, né, no centro daquilo, e todas as cidades ao redor dela, elas tivessem ligação com aquele grande centro urbano. Ou seja, as pessoas elas saem das suas casas para irem trabalhar lá, e é um movimento sempre dentro. Elas querem comprar alguma coisa, elas vão para lá e tem aquela conurbação. Ao longo desse tempo, essa cidade ela vai crescendo. E ela vai crescendo e ela pode chegar a se juntar com outra cidade, já como se não tivesse mais aquela fronteira, aquele limite de tal cidade acaba ali e tal começa ali. Elas começam a se juntar. Isso que é a conurbação, é a junção dessas cidades, por causa que não há mais limite territorial, né? Vai expandindo tanto até chegar em outra fronteira de outra cidade, beleza? Em algumas situações, as duas cidades crescem até se encontrar em um ou mais pontos de território. Em outros casos, apenas uma das cidades alcança a outra e acaba por invadir esse outro centro urbano. Ou seja, a cidade ela cresce tanto,
ela tem um aumento territorial tão grande, porque ela tá indo mais gente morar ali, ela tá tendo que ter mais território, que ela começa a se juntar, né, com outra cidade que tem mais proximidade com ela, formando assim a conurbação, beleza? Tá. Questão. Entende-se por conurbação entende por conurbação. Letra A expansão vertical das cidades, ocasionando problemas ambientais referentes à circulação do ar e das ilhas de calor. Beleza. Então, a letra A, ela tá errada, porque a conurbação não é isso. A conurbação a gente acabou de falar, que são um encontro, né, de duas cidades que ela acabam, entre aspas, se fundindo. Beleza? Então, a letra A tá errada. Letra B, o encontro de duas cidades ou mais cidades, formando grandes aglomerados urbanos intermunicipais. Então, é isso aí, né? A letra B, ela tá certa. Letra C, problemas gerados pela grande população sem moradia nas cidades. Não é, né? A gente viu, né, que a conurbação, na verdade, é quando as duas, elas se juntam, elas se mesclam. Então, a letra C, ela tá errada. Letra D, problemas urbanos referentes à ineficiência de transporte público. Não tem nada a ver com a conurbação. Conurbação, igual a gente já falou e tô repetindo, é quando um espaço urbano se junta com outro espaço urbano, criando assim uma conurbação, criando assim uma ligação, porque uma cidade começa a invadir a outra em questão territorial, tá? Letra E, processo de migração em massa de pessoas do campo para a cidade. A letra E, ela tá falando, na verdade, do êxodo rural, né? Que é outro termo e outra coisa. Então, a resposta certa é a letra B, né? O encontro de duas ou mais cidades formando grandes aglomerados urbanos intermunicipais. Beleza? Vamos lá. Conurbação, ele é um encontro, é a justificativa que eu coloco no final, viu, gente? Para vocês entenderem, mesmo eu explicando por que é essa alternativa, viu? Então, a conurbação é um encontro entre diferentes cidades. Ocorre geralmente entre capitais estaduais e nacionais e as cidades que formam o seu entorno, regiões metropolitanas. Então, a conurbação é quando tem uma cidade, centro ali, é um grande centro urbano, e ela começa a crescer em questão de território, porque tem muita pessoa vindo para lá. Então, começando a morar cada vez mais ao redor da cidade, aumentando a cidade. E esse espaço, esse território que ele está crescendo, ele começa a entrar em outras cidades, tá? Talvez tenha também, tipo, a ligação de cidade, de grandes centros urbanos, ou pode ser a ligação de pequenas cidades mesmo, elas vão se mesclando, porque o território vai chegando até elas, tá? Isso é chamado de conurbação. Tá. Centros urbanos. Centros urbanos são chamados os grandes centros urbanos são chamados de metrópoles. Caracterizam-se pelo poder de atração e influência que exercem sobre um grande número de cidades em seu entorno. Quanto maior a abrangência de sua influência, mais elevado é o nível da hierarquia urbana. Ou seja, os centros urbanos são uma cidade, né, com um pouco mais de influência, são chamados de metrópoles, alguns ou todos, a maioria sim, porque são cidades, centros urbanos são cidades, são aquela região que está rolando comércio, que tem mais interação com as pessoas, que tem mais gente indo para lá, tá? Hierarquia urbana. A hierarquia urbana podemos conhecer a importância de sua cidade e sua rede de influência e subordinação sobre as outras cidades, bem como a dependência econômica que algumas cidades menores possuem em relação aos centros urbanos maiores. Ou seja, a hierarquia urbana, gente, é como uma cidade, ela tem mais influência do que a outra. Mas como é que eu posso medir isso? A cidade A, ela produz, né, ela produz arroz, por exemplo. Então, a cidade A, ela é responsável pelo fornecimento, né, de arroz. Ela tem esse fator econômico. A cidade B, ela produz lápis, por exemplo. Então, a cidade que vai ter mais importância na hierarquia urbana vai ser a A, tá? Porque o produto que ela produz, o produto que ela produz, ele é mais importante, assim, ele é mais visado, ele é mais comprado,
ele é mais caro do que o produto da cidade B. Isso causa uma hierarquia urbana. Eu usei aqui exemplos ilustrativos, viu, gente? Mas é como você comparar, por exemplo, São Paulo, né? São Paulo é a maior metrópole do Brasil, com, por exemplo, uma cidade pequena como... deixa eu ver... Agora fugiu todas as cidades da minha cabeça. Como João Moivade, por exemplo, entendeu? Então, tem diferenças dentro da cidade, ela tem volumes diferentes de pessoas, o território delas tem diferença, e a influência dela, principalmente, que forma a hierarquia urbana, é diferente. A influência é o quê? É o que essa cidade produz para consumo, o que essa cidade oferece. E por que ela é reconhecida? Ela tem que ter o porquê. O que ela faz ali que ela é reconhecida para ser apontada como um dos maiores centros urbanos. Isso cria uma hierarquia, cria as cidades que são menos influentes e as cidades que são mais influentes. E isso é uma hierarquia urbana, beleza? Rede urbana. A rede urbana manifesta-se na integração das cidades em nível local, regional e global. A rede urbana é o conjunto articulado de cidades e grandes centros urbanos, que se integram em escala mundial, regional e local por meio de fluxos de serviços, mercadorias, capitais, informações e recursos humanos. Então, a rede urbana, ela é usada, né, o termo usado para falar o que aquela região seja numa cidade pequena, assim, entre aspas, seja uma cidade local, seja uma cidade regional, seja uma cidade com relevância maior, com relevância, por exemplo, global, alguma coisa assim. O que aquela cidade ela produz? O que ela fornece? Quanto que ela ganha de capital? Quais são os recursos que ela tem que usar para produzir aquilo? Isso é a rede urbana, é o que constrói, tá? Dentro das metrópoles, então das megacidades e etc., a integração daquela cidade, daquele lugar, daquele centro urbano com os outros. O que ela tem que os outros não têm, ou então que eles têm semelhante, beleza? Beleza. Questão da FUVEST. Segundo a hierarquia urbana, as cidades mais importantes de um país que comandam a rede urbana nacional estabelecem a área de influência. Correspondem-se às: letra A, centros regionais. Letra B, cidades dormitórios. Letra C, metrópoles nacionais. Letra D, capitais regionais. E letra A, metrópoles regionais. A resposta certa é a letra C, né? Metrópoles nacionais. Mas por que a letra C? As metrópoles nacionais, elas são, graças ao seu alto nível de importância, elas são reconhecidas nacionalmente, como já é dito o termo. Então, tem metrópoles que são reconhecidas naquele local só, regional, e são conhecidas nacionalmente. Ou seja, elas produzem, elas prestam serviços, elas chamam atenção por ter universidades, escolas, instituições renomadas que chamam atenção nacionalmente, ou seja, o mundo todo identifica que aquele local, naquele país, é uma metrópole com influência, ou seja, ela é importante para o desenvolvimento daquele país, daquele local, porque ela fornece um serviço que é necessário para outras localidades do mundo, beleza? Por isso que são chamadas de metrópoles nacionais. O processo de urbanização. Não vou nem tirar meu balãozinho daqui. Urbanização é o crescimento das cidades, tanto em população quanto em extensão territorial. É um processo em que o espaço rural transforma-se em espaço urbano, com a consequência migratória populacional do tipo campo-cidade, que normalmente ocorre de forma intensa e acelerada. Tá. O que é isso, gente? O processo de urbanização, do que a gente já falou, a gente falou na segunda aula, se eu não me engano, que ele foi concebido depois da primeira revolução industrial. Depois da primeira revolução industrial, ela foi um grande marco porque as indústrias se fixaram em determinado local e com isso as pessoas ao redor, por elas estar perdendo emprego ou então
porque as indústrias começaram a tomar os empregos das pessoas, o maquinário, ou porque elas queriam oportunidade de emprego, talvez elas não tinham antes, e agora elas conseguem algum, elas começam a migrar para os centros urbanos, ou seja, os centros urbanos são onde eram localizadas as indústrias. Então tem essa migração campo-cidade. Porém, isso aconteceu de uma forma muito intensa e acelerada. Por que aconteceu assim? Porque quando foram... Depois da primeira Revolução Industrial e as máquinas começaram a trabalhar, elas começaram a roubar os empregos das pessoas, porque agora a máquina faz o mesmo produto. Por exemplo, um cara que antes fazia um lápis, ele tinha todo o trabalho de pegar a madeira, moldar ela, fazer o furo para colocar o grafite dentro, aí adaptar, fazer o designer, colorir, fazer ele atrativo para o povo, para a população poder comprar. Com as máquinas, esse lápis agora ele é feito muito mais rápido e muito mais barato. Ele é vendido muito mais barato, porque a produção dele agora é em massa, tá? Então, a matéria-prima que eles usam para fazer, dá para fazer um grande número de lápis. Então, o preço tende a cair. Então, as pessoas começaram a perder os seus empregos e começaram a migrar para a cidade, para onde as indústrias eram localizadas. Esse processo, gente, que as pessoas foram migrando muito intensamente, de um jeito muito acelerado, sem um planejamento, ele é chamado de êxodo rural, beleza? Vamos resolver. E só para destacar, quando vocês falam sobre urbanização, tem que lembrar da primeira Revolução Industrial, viu? Porque eu sei que tem hoje em dia o processo de urbanização ainda, que as pessoas saem do campo para vir para as cidades hoje em dia, porque acham oportunidade de vida melhor. Mas esse processo ele deu início realmente depois da primeira Revolução Industrial, ok? Então vamos lá, questão. Univest. No Brasil, em decorrência do processo de urbanização, verificou-se uma intensa metropolização, da qual resultam: letra A, cidades médias que se industrializam após a abertura econômica da década de 1990, como Campinas e Ouro Preto. Tá, a letra A, ela tá errada, né? Porque Campinas e Ouro Preto, elas não são tão industrializadas como as outras cidades, beleza? Elas são cidades mais históricas, tá? Assim por dizer, eles conservam aquele modo de vida um pouco mais com aqueles designs de cidade mais bonito. São cidades, Ouro Preto, por exemplo, é uma cidade universitária, mas ela não é uma cidade que ela deu abertura, assim, para a industrialização, tá? Letra B, metrópoles nacionais, sede do poder econômico e político do país, como São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Tá. Então é isso aí. No Brasil, em recorrência do processo de urbanização, verificou-se uma intensa metropolização, na qual resultaram metrópoles nacionais, sedes do poder econômico e político do país, como São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. As três, né, são grandes centros urbanos hoje em dia. Então a letra B, ela tá correta, viu, gente? Letra C, cidades mundiais que receberam vultosos investimentos externos do início do século XXI, como Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Letra D, megacidades dispersas pelo país, graças ao retorno de imigrantes como Manaus, Goiânia e Curitiba. Letra E, metrópoles regionais que constituem a primeira metrópole do país, como Fortaleza, Recife e Salvador. Todas nessas alternativas, por que eu não falei cada uma separadamente? Porque todas elas citam cidades que elas não são as cidades que aconteceram que tá falando antes no enunciado, beleza? Então, por isso que essas alternativas estão erradas. Então, a resposta certa é a letra B, tá? E que são as metrópoles nacionais, sedes do poder econômico e político do país, como São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Tanto que hoje a maior metrópole do Brasil é São Paulo, tá? E até estão falando que ainda não foi feito registrado realmente, certo? Mas São Paulo e Rio de Janeiro agora tem uma ligação para formar, né, um território assim bem grande, bem urbanizado, bem industrializado, tá?
Então tá, aqui ó, tá a justificativa, explicadinho, de por que cada uma tá errada, tá? Se vocês quiserem parar, tirar um print, ler com tranquilidade. Eu recomendo a vocês que toda vez que eu mostrar uma questão, vocês pausem a videoaula para vocês lerem a questão, para vocês responderem aí, mesmo que mentalmente, para depois vocês continuarem a aula, tá bom? Êxodo rural. Êxodo rural é o termo empregado a migração desordenada em grande quantia para os centros urbanos. É aquilo que eu falei, quando deu o processo de urbanização, as pessoas migraram muito rápido para os centros urbanos. Elas migraram era muita gente para o mesmo local, no mesmo período de tempo, sem organização nem nada. Então, essa migração desorganizada e esse processo que ocorreu das pessoas saírem do campo e cidade no mesmo determinado de tempo, de uma quantidade muito grande de pessoas, sem organização, causando inchaço urbano, é chamado de êxodo rural. Então, toda vez que você vê esse termo numa prova, você sabe, né? Agora você vai saber que é a migração desorganizada. Então, era uma grande quantidade de pessoas indo para os centros urbanos, beleza? Questão. Ninguém viu. O conceito de êxodo rural pode ser definido como: letra A, o conjunto de investimentos realizados pelo governo federal na zona rural do Brasil no século XX, tá? A gente sabe que o êxodo rural, então, é o processo de saída das pessoas do campo para a cidade de uma forma grande e desconcentrada. Então, a letra A não tem nada a ver com isso, né? A letra A está falando de outra coisa. A letra A está falando do conjunto de investimentos realizado pelo governo federal. Não tem nada a ver com êxodo rural, tá? Letra B, conjunto de técnicas e insumos usados no espaço agrário para promover a Revolução Verde no Brasil. Outra coisa que não tem nada a ver com o termo, né? Com o êxodo rural. O êxodo rural é o deslocamento das pessoas, é a saída da pessoa do campo para a cidade. Então, a B está errada. Letra C, deslocamento em massa da população do campo para as cidades, que ocorreu no Brasil a partir da década de 1960. Então é isso aí. A década de 1960 que deu, né, a primeira revolução industrial, e foi um deslocamento em massa, foi muita gente mudando para lá. Então a letra C ela tá correta, viu, gente? Letra D, política do governo oficial que incentivava a migração do campo para a cidade em busca de promover a urbanização e a industrialização do país. O governo, é lógico que ele esperava, né? E ele até... O governo não, na verdade, né? Os donos das indústrias, mas eles esperavam que as pessoas iam trabalhar lá e iam mudar para lá, mas eles não esperavam que ia ser tanta gente ao mesmo tempo fazendo a mesma coisa, tá? Por isso que foi um processo desorganizado, não teve como as pessoas preverem que aquilo ia acontecer de um jeito tão grande, com uma massa de população tão densa indo para o mesmo lugar. Então a letra D ela tá errada por isso, tá bom? Letra E. Política de governo que incentivava a diminuição de taxas de natalidade natalidade no campo, visando diminuir a quantidade de pessoas residentes no campo e aumentar a população urbana. Isso não tem nada a ver, né? Nada a ver, a gente não falou de taxa de natalidade uma vez aqui, isso não foi uma estratégia usada por eles, não tem nada a ver, então a letra E ela tá errada. Então a resposta certa é a letra C, que é o deslocamento em massa da população do campo para as cidades, que ocorreu no Brasil a partir da década de 1960, que é quando, né, se deu a primeira revolução industrial, viu? Então, o êxodo rural pode ser definido como deslocamento em massa da população do campo para a cidade. No Brasil, ocorreu a partir da década de 1960, influenciando o processo de urbanização e industrialização do país. Tá? Então, toda vez que vocês verem êxodo rural, seja numa prova, seja numa conversa, seja em qualquer ocasião, agora vocês sabem o que é que esse termo significa, viu? Industrialização. Entende-se por industrialização quando um dado local, pode ser um país, uma cidade, um estado ou uma região,
passa por um processo em que a sociedade e os modos de produção deixam de ser predominantemente agrários e passam a ser industrializados. Eu já falei disso nessas aulas, né? Muito o processo de industrialização. Eu sempre volto nele com o tema de metrópole, porque foi o processo de industrialização que deu origem às metrópoles, né, gente? E o processo de industrialização foi quando um produto ele parou de ser feito artesanal, ele parou de ser feito manualmente, ele passou a ser feito industrial, ele passou a ser feito por máquinas, tá? Em indústrias próprias para aquela produção específica, para eles poderem produzir aquele material, então fornecer aquela comida, seja na área agrônoma, ou então aquela roupa, aquele material, aquela xícara, aquele copo, aquele caderno, papel, textos, tudo. Eles começaram a produzir industrializados, ou seja, vai ter uma indústria responsável pela produção daquela determinada coisa. E aquela indústria vai produzir aquilo em massa, vai produzir muito daquilo, tá? E por isso o preço tende a ser mais barato, porque como eles vão produzir em massa, como vai ser muita quantidade sendo produzida, o preço tende a cair. Isso não quer dizer que o salário das pessoas era bom, o salário das pessoas era precário e o preço das coisas que eles produziam era mais baixo, beleza? Tá. Questão. A industrialização é um dos principais agentes de transformação do meio e da construção de base da sociedade. Entre os efeitos desse processo sobre o espaço geográfico, podemos assinalar: letra A ruralização da sociedade. Deixa eu tirar esse balãozinho daqui. Toda vez eu faço isso, eu ponho ele aqui, eu tenho que mudar para lá, eu não posso passar para lá, senão eu mostro a resposta. Tá, deixa eu reler. A industrialização é um dos processos agentes da transformação do meio e de construção das bases da sociedade. Entre os efeitos desse processo sobre o espaço geográfico, podemos assinalar: letra A ruralização das cidades. Tá, então não é, né? Já que o processo de industrialização ele não foi rural, ele foi urbano, né? Rural são os campos, né? Então a letra A está errada. Letra B, a concentração de migração pendular. Tá? A migração pendular é aquela que a gente falou, que foi dada depois, né, do processo de industrialização, quando já tinha formado os centros urbanos, que as pessoas saíam da sua cidade para ir trabalhar nos centros urbanos. Então não foi um processo... Não é um processo migratório, assim, é um processo de transição. As pessoas saem da sua cidade para ir trabalhar em outro, depois voltam. Por isso tem um processo pendular, mas não quer dizer que é igual, por exemplo, o êxodo rural. É totalmente diferente, viu, gente? Letra C. O recuo na oferta de matéria-prima. Se o processo de industrialização ele vai fazer um determinado produto em maior quantidade, então ele vai gastar mais matéria-prima, porque ele vai gastar mais matéria-prima para construir mais coisas, ao mesmo tempo sendo uma produção em massa. Então não vai ter o recuo dessa oferta de matéria-prima, muito, muito pelo contrário, vai ter mais oferta, eles vão ter mais procura, né, dessas matérias-primas, tá? Então a letra C ela tá errada, beleza? Letra D, o aumento da migração campo-cidade. Tá? Então é isso aí, o processo de industrialização ele ocasionou qual transformação assim na base da sociedade? Foi a migração, as pessoas começaram a sair do campo para migrar para a cidade, que era onde ficavam localizados as indústrias, que é onde surgiu as metrópoles, beleza? É onde surgiu toda essa explicação de todas essas videoaulas que eu tô fazendo, tá? Então a letra D é a resposta correta, viu? Letra E. A descaracterização da hierarquia urbana. A hierarquia urbana, primeiro que ela foi formada, né, ela foi concebida, esse termo, bem depois do princípio da industrialização, porque no princípio ainda não tinha a cidade com maior influência assim, econômica no sentido industrial. A industrialização estava acabando de chegar à tona. Então, a hierarquia urbana ela foi concebida, foi uma ideologia posta em prática bem posteriormente a isso.
beleza? Então, a letra E, ela tá errada, então a resposta certa é a letra D, beleza? O aumento na migração campo-cidade, tá? Aí, migração campo-cidade. A pessoa saiu do campo para vir morar numa cidade por causa de uma procura de melhor qualidade de vida. Ou seja, ela estava procurando ter uma renda maior, uma estabilidade maior, um conforto para ela e para a família dela naquele local, viu? Por isso que ela fez essa migração. Ninguém sai do seu lugar de moradia, de trabalho, para buscar uma oportunidade que vai ser pior, tá? Então, se elas estão indo para um lugar que é ruim, é porque o lugar que ela estava era pior, tá? Ninguém faz a migração, ninguém sai de onde mora para ir para outro lugar para ficar pior do que já estava ali, beleza? Todo mundo busca ficar melhor, tá? Beleza. A industrialização quase sempre provoca um efeito de urbanização. Ou seja, toda vez que a gente vê o termo industrialização, tem uma indústria naquele local, as pessoas vão ir morar ali perto. Por isso que quase sempre, né, tem as exceções, mas onde tem indústria, tem as pessoas morando por perto para trabalhar naquela indústria, senão aquela indústria não vai funcionar. Beleza? Sobretudo, quando a demanda por emprego eleva-se com o aumento da migração da população rural para as cidades, fenômeno chamado de êxodo rural. Beleza? Cartografia ligada às metrópoles. A gente viu a cartografia de um jeito bem resumido, mesmo fazendo um vídeo sobre ela, porque eu tratei mais de termos específicos, assim, gerais, em vez de falar de uma abordagem um pouco mais centralizada, um pouco mais profunda, tá? Se vocês quiserem, vocês deixem um comentário aqui embaixo, que posteriormente eu trago no canal um vídeo só sobre cartografia, viu? Com os conceitos mais detalhados, bem mais explicados, beleza? Mas, o sentido da cartografia se ligar às metrópoles, desculpa, como a gente viu, é porque a cartografia ela foi fundamental para a formação das metrópoles, pois é a partir dos avanços em tais que podemos nos localizar e entender a região em que vivemos e suas fronteiras. Ou seja, para a gente saber que a gente vive dentro de uma cidade, que a extensão dela vai até tal ponto, a gente tem que usar a cartografia, tá? Porque a cartografia é que ela deu origem aos registros, né? Em desenhos, em escritas, sobre as áreas territoriais, sobre até onde essa área chegava, o que tinha dentro daquela área. Tá? Então, toda vez que você abrir um mapa de uma cidade, você está usando um recurso cartográfico. Para fazer a construção de uma cidade, eles tiveram que analisar aquela região, o tamanho daquela região, usando, assim, um recurso cartográfico, tá? Hoje em dia, quando você vai viajar para outra cidade, quando você entra na sua mesa, você não sabe como chegar em tal rua, você abre um Google Maps, ou então você pega um GPS do seu carro para você ir. Isso tudo são recursos cartográficos, tá? Então, você não tem como você se locomover dentro de uma cidade, ou então até dentro de uma metrópole, de uma cidade, de qualquer região para outra, sem você ter um entendimento daquele local, sem você parar e analisar através de um recurso cartográfico, beleza? Por isso que é importante a gente saber o que é cartografia para a gente entender o que é as metrópoles, tá? Porque tem um espaço e tem as regiões dentro ali, tem as ligações, tem as ruas, tem os bairros, e o entendimento desse espaço geográfico é um recurso cartográfico, beleza? Beleza, questão. Sobre a localização do Brasil nas representações gráficas da Terra, assinale o que for correto. Letra A. O Brasil se encontra em apenas um hemisfério, o Sul. Tá, já tá errado, né? Eu não vou explicar o porquê, porque senão eu vou dar a resposta. Letra B. O Brasil está localizado em 2 hemisférios diferentes. A maior parte dos hemisférios norte e uma pequena parte do hemisfério sul. Letra C. O Brasil está localizado em 3 hemisférios diferentes. Letra D. O Brasil está localizado em 4 hemisférios diferentes. Letra E. O Brasil não é
cortado por nenhuma das duas principais linhas imaginárias da Terra, o meridiano de Greenwich e a linha do Equador. Ó, a resposta certa é a letra C, né? O Brasil, ele está localizado em 3 hemisférios diferentes, além de ser, sim, cortado pela linha do Equador, tá? Então, é a letra C, né? E o Brasil, ele está localizado no hemisfério norte, sul e oeste, tá? Se você parar, pegar o mapa e analisar, ele vai ter localização, ele vai estar localizado nos 3 ao mesmo tempo, porque, como ele é um país muito grande, ele pega as 3 regiões. E além também dele ser cortado, né, a linha do Equador, ela passa no meio do Brasil, beleza? Então, por isso que a resposta certa é a resposta C, tá bom? É isso aqui mesmo. Megacidade. O termo megacidade surgiu na década de 1990 e, conforme a definição da Organização Nacional das Nações Humanas, a ONU, uma megacidade é toda e qualquer área urbana com população igual ou superior a 10 milhões de habitantes. Ou seja, gente, para você ser uma megacidade, você tem que ter 10 milhões de habitantes. Quando você atinge, né, 10 milhões de habitantes, você se torna uma megacidade, ou seja, uma cidade com um número de populacional muito alto, muito elevado, tá? Metrópoles, que é o grande assunto dessas aulas. Uma metrópole é um tipo de cidade responsável por gerar uma grande dependência econômica, política e social em outras localidades e regiões. Porém, mais do que simplesmente grandes cidades, as metrópoles possuem uma quantidade ou uma superioridade estrutural, o que é um demonstrativo de força e poderio. Ou seja, as metrópoles, gente, ela tem influência não só regional, né? Ela tem influência mais internacional, porque elas são as cidades mais reconhecidas e elas prestam um serviço que é procurado, tá? Então, elas são grandes centros urbanos onde tem uma dependência econômica, ou seja, as pessoas ao redor daquele local dependem daquela metrópole para adquirir o seu sustento, porque elas trabalham dentro daquela metrópole. Então, onde elas trabalham, seja empresa, alguma loja, alguma coisa, se localiza dentro daquelas metrópoles. Então, ela concentra um grande número de dependência econômica, além de político-social, porque as pessoas, como elas vivem ali, ou então naquela proximidade, ela tem a dependência daquele local, elas precisam daquele local para trabalhar, para estudar, para sair para algum lugar que elas gostem, entendeu? Então, é um sistema, né, que gera que as metrópoles cada vez mais têm influência, elas ficam mais fortes, ela tem um poder maior, tá? Porque ela tem uma influência maior, beleza? Questão. O IBGE, Instituto Nacional de Geografia e Estatística, baseia-se em critérios como porte e projeção nacional, que determina centros urbanos, que possuem para caracterizá-los como metrópoles. Com base nas informações acima, assinale a alternativa que apresenta apenas nomes de metrópoles, tá? Então, vamos lá. Letra A. Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Curitiba e Goiânia. Letra B. Rio Branco, Porto Velho, Campo Grande, Cuiabá e João Pessoa. Letra C. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Natal, Campo Grande e Recife. Letra C. Brasília, Rio de Janeiro, Vitória, Florianópolis, São Paulo e Porto Alegre. Letra E. Rio de Janeiro, Goiânia, Teresina, João Luís, São Paulo e Brasília. Quase que eu falei João Pessoa. Então tá. Então, a resposta certa dessa alternativa é a letra A, né? Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador e Curitiba. Assim, por que a letra A? Por que não é as outras? Porque as metrópoles brasileiras, elas são São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba e Goiânia. É muita cidade. Mas ainda é pouco, né? Porque tem muitas cidades no Brasil. Então, a única alternativa que encaixa todas essas aqui é a letra A, viu, gente? Então, por isso que a resposta é a letra A. Beleza? Vamos lá. Megalópolis. Megalópolis é um termo elaborado para designar uma região ou área superurbanizada, que congrega em torno de si uma articulação entre metrópoles. Ou seja, ela tem dentro dela
algumas metrópoles, tá? Isso que eu comecei a falar no princípio da aula, que estão falando, né, e eu tenho certeza que isso vai acontecer, que São Paulo e Rio de Janeiro vai virar uma megalópolis, porque elas vão se unir e formar uma região urbanizada, uma região super urbanizada, beleza? Onde é que eu parei? Congrega em torno disso uma articulação entre metrópoles. Regiões metropolitanas e pequenas cidades, concentrando boa parte da população e dos serviços de um país. Ou seja, se, por exemplo, se São Paulo e Rio de Janeiro elas se unirem, vai ser uma das maiores referências do país, tá? Porque todo lugar que vai estar perto dali, a maioria das pessoas vão trabalhar ali, porque como elas vão se tornar uma megalópole, aquele local só tende a crescer, tá? Ele só tende a urbanizar mais. Então, vai alastrar, ele vai crescer em área de território e influência. Então, as pequenas cidades que estão ao redor daquelas metropolitanas, que vão se fundir que vão se fundir em uma megalópole, elas vão ser todas afetadas, porque todas essas cidades agora vão ter ligação direta com aquele local. Então, aquele local vai ganhar mais força, mais poder e mais influência. E, por exemplo, se Rio de Janeiro produzisse alguma coisa e São Paulo outro, agora vai ser a venda e a influência vai ser para um local só, entre aspas. Vai ser considerado uma influência regional muito grande, tá? Uma regência metropolitana muito grande. Porque as pessoas vão começar a vir mais morar ali. Então vai ser um serviço fornecido não só para a região, não vai ser mais regional, vai ser do país, tá? Então tem uma importância, uma influência e um poder muito maior, beleza? Cidades globais. Ai, que sono. Cidades globais. Considerando as cidades globais, são cidades de movimentação econômica. Sua importância é movimentar a economia de uma região e do país, assim como oferecer um leque mais abrangente de oportunidade de emprego. Vale lembrar que as cidades globais, como o nome já remete, têm relevância global. Ou seja, gente, cidades globais, elas são aquelas cidades que elas são conhecidas mundialmente. Elas têm importância mundial, tá? Então, são cidades que têm, geralmente, faculdades, elas têm aeroporto, ela tem indústrias multinacionais. São cidades de polos de locais muito importantes, de grande influência, tá? Então, quando você vê o termo cidade global, a cidade não precisa ser grande em questão territorial, ela não precisa ser uma cidade populosa, não, ela é uma cidade importante, ela é necessária, tá? Ela tem algo nela que as outras cidades não têm, ela chama atenção por isso. Ela pode ter uma grande universidade, ela pode ter uma grande... pode ter um grande porto para receber carga, ela pode ter um aeroporto muito bom para que recebe as pessoas ali, tá? Então isso faz ela se tornar uma cidade global, porque ela tem uma influência global, como o próprio nome já diz, então ela é conhecida mundialmente, tá? Questão. Assinale a alternativa que não apresenta os elementos que costumam estar presentes nas cidades globais. Letra A. Sede de empresas e serviços urbanos sofisticados. Letra B. Bolsas de valores e centros comerciais de destaque. Letra C. Centros de pesquisa e universidades. Letra D. Portos ou aeroportos de abrangência zonal. Tá, então a letra A, sede de empresas e serviços urbanos sofisticados. É verdade, porque as cidades globais, elas são sede de empresas que prestam grandes serviços urbanos. Então, a letra A, ela tá certa, né? Mas a gente tá procurando aqui, não tá certa, aqui tá incorreta, tá? Letra B, bolsas de valores e centros comerciais de destaque. Também tá correta, né? Porque as cidades globais, elas são sede de centros comerciais que têm grande destaque, que são valorizados, que chamam a atenção, beleza? Então a letra B, ela também tá certa. Letra C, centros de pesquisa e universidades, também tá certa, porque por ser cidade global, ela é reconhecida por isso também, porque ela tem grandes centros de pesquisa, ela tem universidade, ela tem coisas ali que são reconhecidas mundialmente, tá? Por
Por isso que eu falei que ela não precisa ser grande em questão de território. Talvez uma cidade global, ela é pequena e ela é extremamente conhecida porque ela tem um centro de pesquisa muito avançado. Beleza? Letra D, porto ou aeroporto de abrangência zonal. Tá, se a gente vai falar de cidade global, então a gente tem que estar tem noção que os portos e aeroportos, eles têm que abranger de uma forma internacional, tá? Eles têm que ter um alcance internacional, ele tem que chegar no mundo todo, porque vai chegar coisas ali do mundo todo e ela vai mandar coisas também, se for o caso, para o mundo todo. Então os aeroportos não podem ser zonal, tá? Não pode ser daquela zona, daquela região, tem que ser internacionais, beleza? Então por isso que a letra D é a resposta e ela é a única que tá errada, beleza? Deixa eu arredar meu balãozinho. São elementos presentes nas cidades globais, sedes de empresas, sobretudo multinacionais. O que é multinacional? São empresas como Coca-Cola, McDonald's, Disney, Nestlé. São empresas grandes, tá? São empresas muito conhecidas. Aquela de empresa de tecnologia tipo Dell, Motorola. Motorola não, porque não tem, acho que, se eu não me engano, só tem sede de reparo, né, de Motorola no Brasil. Tá, presentes nas cidades globais, sede de empresas, sobretudo multinacionais, bolsa de valores, serviços urbanos modernos, rede diversificada de transporte, centros comerciais avançados, centros de ciências e tecnologia, como as universidades e aeroportos de alcance internacional. Tá? Então, os aeroportos e portos têm que ter alcance internacional e não zonal. Não é daquele local, não é daquela zona. É internacional, por isso que são cidades globais. Beleza? Tá. Cidades satélites. Uma desigual... Peraí, deixa eu recompor para poder ler com calma. Uma designação usada para se referir a centros urbanos surgidos nos arredores de uma grande cidade, tipicamente para trazer algum benefício à cidade núcleo da região. O resumo da definição cidade satélite pode ser o seguinte: as cidades satélites são centros urbanos construídos para trazer algum benefício socioeconômico para a região, onde se encontram. Um centro urbano, por exemplo, que foi construído para abrigar trabalhadores de indústrias importantes para o desenvolvimento de um lugar onde pode ser chamado de cidade satélite. Ou seja, cidades satélite, gente, elas são as cidades onde as pessoas que trabalham nos centros urbanos, que trabalham nas indústrias, costumam morar, tá? Então, elas ficam nos arredores dos grandes centros urbanos, beleza? Então, essas cidades, elas tendem a ser um pouco menores, um pouco menos desenvolvidas, e elas ficam aos arredores dos grandes centros urbanos, tá? Elas são onde as pessoas costumam morar, tipo as cidades dormitórios, beleza? Porque as pessoas moram em determinada cidade porque não conseguem morar na cidade, no grande centro urbano, talvez por causa do preço, talvez porque a família não dá para deslocar para lá, e elas moram numa cidade próxima ao centro urbano. Por aí que ocorre o movimento pendular que a gente falou no princípio da aula, que as pessoas saem dessas cidades satélites ou cidades dormitórios para irem para os grandes centros urbanos para poder trabalhar, estudar e etc. Beleza? Beleza. Questão. As metrópoles e suas regiões metropolitanas, em linhas gerais, consolidam-se a partir de uma cidade núcleo principal e as cidades satélites a ela interligadas economicamente, estrutural e socialmente. Quando essa interligação é observada sobre os aspectos de continuidade espacial geográfica, dá-se o nome de. Ou seja, quando essas cidades se interligam, tá? Quando elas têm um contato, quando tem uma cidade núcleo no meio e as outras cidades ao redor têm influência com aquela cidade, qual que é o termo utilizado para isso? Letra A, continuidade urbana. Não é. Letra B, urbanização. A gente já viu que urbanização é o processo de migração campo-cidade que deu o processo de migração, né? Letra C, metropolização. Também não é. Letra D, conurbação.
A gente viu no princípio da aula, conurbação é justamente isso. É a cidade no meio com as outras cidades ao redor sendo influentes com ela. Ou seja, as pessoas que moram na cidade ao redor, elas começam a interligar com aquele grande centro urbano e começam a formar uma conurbação, tá? Aquela área começa a lastrar, começa a chegar até lá, começa até a se ligar, formando-se uma conurbação. Então, a resposta certa é a letra D, tá? Conurbação. E integração territorial. Também não é, porque a gente falou na questão sobre questão de influência, né? Questão de ligação econômica, estrutural, social, esse tipo de coisa. Então, a resposta certa é a resposta D, conurbação. Beleza? A interligação física do espaço urbano entre duas cidades, incluindo a metrópole com suas cidades satélites, é chamada de conurbação, tá? Então, essa ligação, gente, que a gente tem entre as cidades satélites, cidade dormitório também, e as metrópoles, ela é chamada de conurbação, porque a cidade, os grandes centros urbanos, elas influenciam diretamente na vida das pessoas que moram nessas cidades ao redor, beleza? Cidades dormitórios. Uma designação usada para se referir a aglomerados urbanos surgidos nos arredores de uma grande cidade, tipicamente para servir de moradia a trabalhadores de cidade núcleo da região. Geralmente, a divisão entre os subúrbios e cidades dormitórios é implícita, devido à conurbação das cidades. Cidades dormitórios costumam estar ligadas por meio de transporte de massa aos locais de trabalho da maioria de seus residentes. Então, cidade dormitório é semelhante, né, às cidades satélites, porque são cidades que ficam ao redor daquele grande centro urbano e onde as pessoas vivem, mas elas dormem mais lá do que ficam lá. Por isso que é chamado de cidade dormitório. Porque as pessoas têm aquele processo. Ela acorda cedo para pegar um ônibus, um carro, um metrô, que vai demorar um pouco para chegar na cidade onde ela trabalha ou estuda, e depois ela vai passar grande parte do dia dela naquela cidade. Depois ela vai sair do trabalho já perto para ficar de tarde, já perto para anoitecer, e vai passar por esse deslocamento de novo para Angular. Ela vai sair do grande centro urbano para vir para a cidade onde ela estava, onde é que ela mora, para chegar lá e dormir. E depois começar isso tudo de novo. Por isso que é chamado de cidade dormitório, tá? Que as pessoas vão mais para dormir, mas elas passam a maioria da parte do tempo do seu dia em outra cidade, tá? Beleza. Minha caixinha não encaixa, mas consigo ler. A metropolização é o processo de crescimento urbano de uma cidade e sua constituição, como centralidade de sua região metropolitana, isso é, de uma área composta por vários municípios que agregam a mesma dinâmica espaço territorial. Beleza? Bom, gente, esse foi o bloco de aula, né? Sobre metropolização, a gente fez uma abordagem sobre urbanização, a gente fez uma abordagem sobre megametrópole, megacidades, sobre cidades satélites, sobre cidades dormitórios, sobre urbanização, de novo, sobre a primeira revolução industrial, sobre o êxodo rural, migração campo-cidade. A gente fez uma construção de conhecimento amplo para explicar um tema específico, mas é porque sem esses conhecimentos vocês não conseguiriam entender a linha de raciocínio, né, a linha histórica e geográfica que chegou na formação dessas metrópoles, tá? Então, eu espero que vocês essas aulas tenham agregado muito em vocês. Se vocês tiveram alguma dúvida ou algum questionamento, alguma coisa assim, vocês deixam um comentário abaixo. Esse foram as primeiras aulas, né, que eu gravei pro YouTube. Na verdade, foram as primeiras aulas que eu gravei na minha vida inteira. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se caso vocês não gostaram, você deixa um comentário abaixo, mesmo que seja alguma crítica, que vai agregar muito na minha formação para poder melhorar nas próximas, viu? Obrigada por assistirem, ótimos estudos para vocês e até mais.